a Amanda e esse é o meu canal, é o canal Planeje Comigo. Seja muito bem-vindo. Eu vou contar pra você tudo sobre os meus planos. Eu sou uma pessoa que eu adoro planejar. Ali tá um dos meus planos, o meu doguinho. Eu adoro planejar, eu gosto de planejar, geralmente eu planejo tudo. Planejar tudo não significa que sempre tudo vai dar certo, né? Vai ser como os planos da gente. Mas eu gosto de planejar e eu sempre planejo as coisas, eu sempre planejei pro bem ou pro mal, eu sempre planejei, deu certo ou não, mas eu sempre fiz planos e eu adoro. É uma característica minha e eu adoro fazer planos. E aí eu vou contar um pouquinho pra vocês como que vai ser esse canal, seja muito bem-vindo, é o primeiro vídeo do meu canal. E aí, conforme as coisas forem acontecendo, eu vou postando aqui, vou postar no meu Instagram também, que é @planejecomigo, vou colocar aqui embaixo, e aí você pode seguir. E vou contar tudo sobre esse lugar, vou contar tudo sobre essa cidade, tudo sobre os planos, como fazer, como executar, como pesquisar, quais foram as ferramentas que eu usei para chegar nos meus objetivos. E é isso aí, vamos lá. Opa! Coloquei a mão aqui na frente da câmera. Ainda é tudo muito amador. Então, vamos lá. Eu sempre quis fazer um intercâmbio. Na minha cabeça, eu sempre adorei viajar. Digo na minha cabeça porque não fui em muitos lugares. Então, eu fui em Recife, Pernambuco, com a minha família. Já fui a São Paulo, fiz algumas viagens aqui perto, uma trilha. Então, muito pouco, né? Então, a gente sabe que viagens requer planejamento financeiro, requer você com as finanças estabilizadas e é isso. Então, tipo, por exemplo, eu planejei a minha bariátrica, planejei refazer a minha bariátrica, então, tipo, tudo é plano. Planejei comprar o meu cachorrinho, que é o Cookie. Então, assim, eu sempre planejo. Esse apartamento onde a gente tá morando já vem, tipo, eu não tenho minha casa própria, mas até para mudar para esse apartamento, levou-se muito tempo de pesquisa, de espera. Então, a primeira coisa é você entender que o plano ele não vai acontecer para ontem, né? Eu tinha essa dificuldade. E aí eu vivia, tipo, isso aqui é um discurso pessoal, mas talvez você se identifique. Eu vivi infeliz, achando que nada acontecia na minha vida. Depois eu entendi que o plano, ele tem um tempo para acontecer, né? E é pensando nisso que eu criei esse canal para que você que se identifique como eu não achar que, por exemplo, tá dando tudo errado na sua vida. O meu cachorro. Cookie. E aí, o Cookie, um dos planos, tá aqui interrompendo o vídeo. Então é isso. A primeira coisa um dos primeiros grandes planos que eu fiz, assim, foi trabalhar numa instituição, né? Eu sempre fiz muitos processos seletivos, planejei trabalhar nessa instituição. Hoje, de novo, eu atuo nessa mesma instituição. Outro plano grandioso que eu fiz foi a bariátrica, porque eu sempre tive problema com peso, sempre. E aí eu ficava fazendo dietas malucas, aliás, fingindo que fazia dietas malucas. E às vezes, quando eu fiz, também não deu muito certo. Eu já planejei ter filhos, hoje não faz parte do meu planejamento, mas já planejei. Outra coisa que eu planejei, sempre quis morar aqui na minha cidade, né? A gente fala, apartamento da MRV. Então, a construtora, essa construtora faz e aí eu sempre quis. Sempre quis ter um espacinho assim do apartamento. Não é aconchegante ainda, porque não é meu, mas assim, foi um plano que eu fiz há muito tempo. Então, tipo assim, não é de agora, é de muito, muito tempo. E aí eu sempre quis fazer intercâmbio. Vamos lá, partir do princípio. Eu sempre quis fazer intercâmbio, o intercâmbio que eu sempre quis fazer foi da língua inglesa. Só que com a crise financeira do Brasil, os meus erros pessoais e os meus erros financeiros me impediram de fazer um intercâmbio para o inglês, né? E aí, com as coisas difíceis aqui, economicamente no Brasil, as coisas muito difíceis, eu peguei e falei assim, ai, nossa, mas eu queria tanto ter experiência, porque o intercâmbio não é só uma experiência com o idioma, é uma experiência cultural, né? E aí eu sempre quis, sempre me interessei por outras culturas.
Então, eu fui e optei por... Eu já tinha feito, já sou formada em letras com habilitação em língua espanhola pela Universidade do Estado do Mato Grosso. E aí eu falei assim, não, eu vou tomar outro rumo. Eu quero muito isso. Pensei em me mudar, pensei em vender tudo, pensei em fazer rifa, pensei em trabalhar para ir embora para um país de língua inglesa, mas ainda não estava pronta. Não estou pronta para morar em um outro país anos, né? Não tô. Pode ser que eu esteja. Eu penso. Eu planejo. E é isso. Aí eu cheguei e falei assim, não, como eu já tenho uma formação aqui no Brasil, todo mundo sabe que o inglês é forte nas escolas para os professores, né? Não temos campus, muitos professores de espanhol e a gente acaba lecionando a língua portuguesa. E aí eu falei, não, eu quero seguir com o espanhol. E também já tinha apaixonado na universidade, quando estava cursando letras, apaixonei pela cultura. E aí, quando eu fui buscar, primeiro a gente sempre começa buscando no país colonizador, né? Ou seja, que ali o idioma de certa forma surgiu. E aí, quando você vai ver os preços da Espanha, não muda muita coisa dos intercâmbios espanhol na Espanha para o espanhol inglês. Ou para o inglês europeu ou inglês americano, não muda. São valores altíssimos. Então, eu comecei ali planejar, aí eu não queria ir fazer intercâmbio com o corpo que eu tava, eu não queria também ir fazer o intercâmbio e voltar devendo até o meu rim, né? Então eu comecei a planejar e pesquisar. Pesquisando, desisti de intercâmbio, falei, não, já tô muito velha para intercâmbio, não vou, eu tinha que ser uma jovenzinha e tal. Aí eu voltei, porque o sonho não morreu, porque quando é sonho de verdade ele não morre. Então era um desejo real. Então eu fiz, pensando nisso, eu peguei e falei, não, eu vou seguir no inglês, eu vou caminhar, né, com esse idioma, vou seguir no espanhol e vou caminhar com esse idioma, né, vou aprender de fato. E o primeiro passo que eu fiz foi buscar uma escola de inglês. Vou compartilhar aqui com vocês. Busquei uma escola de inglês, vou pegar o material, esse é o estojinho que eles dão lá, e vou pegar o material aqui. E aí, como eu já tava bastante tempo sem estudar, né, estudei só na faculdade, já tava bastante tempo que eu já tinha terminado, então eu fui buscar uma escola de espanhol para que eu não chegasse lá tão, né, aleatória, até porque a gente sabe que quando o nativo fala é diferente, é mais rápido e tudo. E aí eu queria me preparar, porque, como vocês já sabem, né, planeje comigo, planejar é minha vida, né, é o ar que eu respiro, eu amo planejar. E aí eu busquei essa instituição, pesquisei, planejei várias instituições, olhei tudo e achei que financeiramente e metodologicamente foi viável para mim escolher essa instituição. E aí eu escolhi a FISC, né? Escolhi o espanhol para adultos e escolhi lá, tem vários planos, e aí eu escolhi o espanhol personalizado. E foi bem legal, né? A experiência, eles dão uma mochilinha, dão uns materiaizinho personalizado. E aí, mas o mais importante, a maestra, ela tem poucos alunos, é personalizado, são alunos de vários níveis e a gente fica estudando na mesma sala e ela vai conversando ali em espanhol e é sempre a conversa em espanhol, que é para mim o essencial, né? Porque eu gosto de estudar, assim, a gente estuda na medida, né? Eu gosto de estudar, né? Mas assim, eu tenho uma facilidade para estudar. Então, estudar a gramática eu poderia até pegar aqui no YouTube e estudar, né? Aqui no canal e pegar, ou aqui no YouTube ou no Google, ou com inteligências e aprender a gramática. Mas eu precisava saber falar, me sentir à vontade, né? Falando. E foi aí que tudo começou e eu comecei a buscar escolas. A princípio eu busquei escolas na cidade de Buenos Aires e em Chile, entre vários lugares. E aí eu descobri a CEP Idiomas. A CEP Idiomas descobri no Instagram e aí eles começaram a mandar propaganda. E aí eu falei, não, esse valor desse intercâmbio aqui tá errado, porque, tipo, não é possível que é esse valor.
Então era um valor bem acessível, é um valor bem acessível, eu ainda estou pagando. E aí é um valor bem acessível da escola, e aí eu peguei, paguei, fiquei interessada, paguei e comecei a pagar. E aí comecei a planejar. Mas antes de tudo isso, o que eu peguei e fiz? Eu fui pesquisar. Gente, é importante. A pesquisa é fundamental para o planejamento. Então, eu fui pesquisar se era uma escola segura, se o CNPJ era seguro, se eu poderia contar com isso. Eu tinha algumas reclamações com relação à devolução do dinheiro, não vou mentir. Mas, como eu não tinha intenção de pegar a devolução do dinheiro, pesquisei vídeos de pessoas aqui, né, nessa rede, no YouTube, que já foram para lá, e fui pro Instagram e comecei a acompanhar a rotina deles. E aí eu percebi que era seguro. E aí eu fiz e eles me dão muita assistência, até que eu sou meio esquecida do boleto, tira o boleto pra mim, conversa, manda calendário, enfim. É uma empresa que, tipo, eu continuo conversando e ela continua me atendendo prontamente. Então é importante que quando você vai escolher a escola de idiomas que você vai estudar, busque as referências dela, busque se outras pessoas já fizeram, busque se tem vídeos nas redes sociais, porque isso é muito importante para que você não possa tomar um golpe. Eu não sei, não pesquisei quantas pessoas já tomaram golpe de alguma escola de intercâmbio, mas como a gente sabe que a internet ela é perigosa e que quando você vai fazer um intercâmbio não tem como você ir no país pagar, você tem que pagar a distância. Então você precisa ter todos esses cuidados que a gente tem quando vai fazer uma compra na internet. E foi pensando nisso que tudo iniciou, todo esse sonho, todo esse plano está próximo da realidade, né? E aí, mas aqui no canal, nesse vídeo de inicial, de boas-vindas para mim e de boas-vindas para você, eu quero compartilhar muitos planejamentos, tá? Igual contar para vocês como que eu planejei a compra do cookie, contar para vocês como que eu tô planejando a minha mudança de carreira profissional, porque tem muitos planejamentos acontecendo na minha vida ao mesmo tempo, né? Então, eu quero contar tudinho aqui para vocês no canal, sempre com um videozinho assim, não muito longo, não muito curto. Quando eu estiver indo para viajar, eu vou gravar tudo, vou fazer os vlogs, né? Os diários lá, contar pra vocês como que tá sendo o dia, o café da manhã, o que que eu tô comendo, o que que eu tô fazendo, como que é a cidade, onde ir, o que fazer. E vou contar tudo pra vocês, como que eu tô planejando. Eu tô planejando ir alguns dias antes, e para me familiarizar e também para conhecer algumas outras coisas, sem estar com aquela demanda de estar estudando, de estar em sala de aula. E é isso. Sejam bem-vindos ao Planeje Comigo. Eu espero que esse desejo de ter um canal aqui no YouTube, de contar os meus sonhos para vocês no Instagram, na rede vizinha, façam, né, bem para vocês e bem para mim, que dê tudo certo. E de qualquer forma, sejam bem-vindas. E ao longo da semana, aí todos os domingos eu venho, porque é meio corrido para mim, né? Às vezes pode ser que saia um videozinho curto no meio da semana, mais coisas vão sair pro Instagram, porque o Instagram é mais rapidinho da gente postar. Mas é isso. Eu espero que você goste dos meus vídeos, goste do meu conteúdo. E venho aqui contando palavras novas, contando as coisas que eu estou aprendendo também, hablando com ustedes, né? Hablando com ustedes e trazendo as novidades do espanhol e novidades de muita coisa. E é isso. Seja bem-vindo. Muito obrigada por hoje. Todos os domingos eu vou postar vídeo. E aí, conforme for aproximando, intensificando, né? Chegando perto da partida, né? De ir pro intercâmbio, a gente posta mais vídeos e mais vídeos. E é sobre isso. Muito obrigada. Tchau, tchau!